Olá, seja bem-vinda à terceira semana do estudo das 10 mulheres da Bíblia, baseado na obra de Max Lucado. Essa semana vamos estudar Abigail. Estamos na lição 3, na página 57 do seu material. Lembre-se de ter em mãos caderno, caneta, canetinha marca-texto, para que você possa ir destacando aquilo que o Espírito Santo revelar no seu coração. Amém? Vamos juntas? Página 57, Abigail. A Bela entre as feras. Ernest Gordon geme na casa da morte em Chungai, na Birmânia. Ouve os lamentos dos moribundos e sente o cheiro fétido dos mortos. O calor implacável da floresta queima-lhe a pele e resseca a garganta. Tivesse ele força, poderia fechar a mão em torno da coxa esquelética, mas não tem nem energia nem interesse, pois a difteria sugou-lhe ambos e ele não consegue andar sem sentir o corpo. Ernest divide uma cama dobrável com moscas e percevejos e aguarda uma morte solitária num campo de prisioneiros japonês. Como o conflito vinha sendo cruel com ele. Entraram na Segunda Guerra Mundial com 20 e poucos anos. Um soldado de elite na brigada escocesa Argyll and Sutherland Highlanders. Veio, porém, a captura pelos japoneses. Meses de trabalhos forçados, extenuantes na floresta, espancamentos diários e um lento definhar pela morte. A Escócia parece sempre muito longe, alguma civilização mais distante ainda. Os soldados aliados agem como bárbaros, roubando uns aos outros, pilhando companheiros agonizantes, lutando por restos de comida. Aqueles encarregados de servir as refeições surrupiam as porções para terem comida extra. A lei da selva tornou-se a lei do campo, e Ernest está feliz em dizer adeus a ela. A morte pela doença derrota a vida em Chungai, mas eis que algo maravilhoso acontece. 2 novos prisioneiros, ainda animados pela esperança, são transferidos para o campo e, embora também estejam doentes e fragilizados, obedecem a um código mais elevado e dividem as parcas refeições e se oferecem voluntariamente para um trabalho extra. Eles limpam as feridas ulceradas de Ernest e massageiam suas pernas atrofiadas e dão-lhes o primeiro banho em 6 meses. Aos poucos, ele recupera a força e com ela a sua dignidade. A bondade daqueles soldados se revela contagiosa e Ernest entra no clima e também começa a tratar os doentes e a dividir as refeições. Chega mesmo a se desfazer dos seus pertences. Outros soldados fazem o mesmo. Com o tempo, o clima do campo se abranda e se ilumina, e o sacrifício substitui o egoísmo. Os soldados organizam cultos e estudos bíblicos. 20 anos mais tarde, quando Ernest serve como capelão na Universidade de Princeton, ele descreve a transformação com estas palavras: a morte ainda nos rondava, sem dúvida, mas lentamente íamos nos libertando de uma terra de sua garra destrutiva. Egoísmo, ódio e orgulho, e tudo isso é contrário à vida. Por outro lado, o amor, o sacrifício pessoal e a fé eram a essência da vida, presentes dados por Deus aos homens. A morte não tinha mais a última palavra em Chungai. O egoísmo, o ódio e orgulho, não é preciso ir a um campo de prisioneiros de guerra para achá-los. Um dormitório na faculdade servirá, assim como a sala da diretoria de uma empresa ou um quarto de casal, ou os confins de uma região. O código da selva está vivo e ativo. Cada um por si. Pegue tudo aquilo que consiga se apossar e se aposse de tudo que pega. A sobrevivência do mais apto. Esse código contamina seu mundo? Pare um pouquinho e pense. É esse código da selva que tem, de alguma forma, reinado sobre o seu mundo? Ou ele tem contaminado as tuas ações, as suas decisões? Os pronomes possessivos dominam o linguajar e seu círculo? Minha carreira, meus sonhos, minhas coisas. Quero que as coisas funcionem do meu jeito, dentro da minha programação. Se assim for, você sabe como esse gigante pode ser brutal. Entretanto, vez por outra, um diamante cintila na lama. Um companheiro compartilha, um soldado cuida, ou Abigail. Assombrosa Abigail aparece no seu caminho. Primeira questão aqui.
onde na sua vida você mais percebe esse código da selva, o código do egoísmo, do ódio, do orgulho. Que preocupações isso traz para aquele que crê em Cristo? Primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui nessa hora, gente, é o quanto que muitas vezes todos os acontecimentos da nossa vida nos conduzem a viver nessa lei da selva, né? Onde é cada um por si e cada um usufrua melhor daqueles recursos que tem. E sempre com uma busca desenfreada por viver algo como um interesse por trás, sempre vivendo em busca de alguma coisa para se beneficiar de algo, de alguém ou das coisas. E esse é o código que impera no mundo das pessoas egoístas. E quando ele pergunta aqui, que preocupações isso traz para aquele que crê em Cristo? E eu gostaria que você refletisse sobre isso, porque até onde eu sei, Cristo nunca foi assim. E aquilo que ele dá para cada um de nós, ele dá em abundância. A Bíblia fala que a medida dele é sacudida, recalcada, transbordante, que é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, se é assim, por que de alguma forma, essa lei da selva ainda impera sobre a nossa vida? E não venha me dizer que isso não acontece com você e que você é perfeita. Infelizmente, nenhum de nós somos. Em que área da sua vida você percebe que isso acontece? Talvez isso seja velado, oculto, mas é preciso que você peça ao Senhor que Ele sonde o seu coração. Senhor, sonda meu coração. Vê se há em mim algum código de selva, onde eu preciso ser tomadora, onde eu preciso só me beneficiar, onde eu faço algo em troca de um benefício. Pare um pouco e reflita. Em que área da sua vida tem sido assim? Pegue caneta, papel, deixe o Espírito Santo fluir no seu coração. Abrir talvez aqueles lugares mais ocultos que você guardou, porque você acha que isso não é legal. O árbitro das tuas decisões, que deve ser o Espírito Santo, ele te incomoda, ele te inquieta, e ele faz com que você reflita sobre isso, sabendo que esse não é a melhor forma de viver, esse não é o melhor estilo de vida, mas isso é velado talvez. E talvez foi tão velado durante tanto tempo que já se tornou o seu normal. Então pare um pouco e reflita. Só existe eu e você agora. E eu quero trazer, nesse momento, a pessoa do Espírito Santo, para que ele possa entrar no seu coração, sondar qual é a área da sua vida, onde você percebe vivendo o código da selva. Responda para o vídeo e depois você retoma. Questão 2. Nas suas relações, de que forma agiu para ser como os dois prisioneiros, cheios de esperança da história, que trataram os outros com bondade? E aí existe esse lado também em cada um de nós. Em que momento você percebe isso? E aí que efeitos você percebeu, né? Que teve a tua bondade, a tua atitude positiva? Sinceramente, deixa o Espírito Santo tocar no teu coração e revelar, porque existem pessoas também que escondem esse lado bom, aquilo que fazem. E a voz que muitas vezes reina, impera nessa hora, ela fala: você não fez mais do que a sua obrigação. Era a sua obrigação ser bondosa nessa hora. Ou então existe a outra voz que diz assim: tá vendo? Você é muito boa e isso cobre as tuas transgressões. Então que você possa nesse momento refletir e entender o que está falando mais alto. Mas para um pouco, responde as duas questões e depois você retoma o vídeo. E para prosseguirmos, a gente tem o restinho da leitura. Egoísmo, todos nós nascemos com ele. Conforme o rei Davi escreveu, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Salmo 51, versículo 5. Não é preciso mais do que assistir o Jornal da Noite ou ver um bebê de 2 anos para perceber isso. Pois mesmo em nossas tentativas de fazer o bem, muitas vezes somos egoístas. Queremos que nossas boas ações apareçam no Instagram. Queremos ajudar apenas quando é conveniente e esperamos que o nosso favor seja retribuído na mesma moeda. É preciso que uma ajuda sobrenatural apareça, né? É preciso uma ajuda sobrenatural para não vivermos só para nós. E é necessária a obra do único ser humano que penetrou o nosso mundo selvagem e jamais fez concessões a seu próprio ego. Ele nos ensinou um novo código
como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E é o que está em Mateus 20, 28. Que você possa refletir nessa palavra de hoje. Porque a Abigail ela já começa fazendo uma ação totalmente disruptiva de qualquer mulher da época dela. Então, que você possa refletir sobre isso para que a gente possa entrar nesse primeiro dia de devocional com o pé direito. Vamos orar? Deus, com nossa própria força não conseguimos colocá-la em primeiro lugar. Não conseguimos pôr os outros em primeiro lugar. Então, hoje oramos para que sejamos maior, para que sejas maior dentro de nós, de modo que possamos nos tornar menores. Obrigado por agires em nosso coração. Amém. Espero que você tenha refletido nesse trecho pequenininho para que você possa estar se preparando seu coração para o que Deus quer revelar durante toda essa semana. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até amanhã.